dar início, bem-vindos aos nossos participantes. É um prazer estar aqui convosco hoje, neste mês de agosto de 2024. Tanta coisa a acontecer na área da saúde. Aceitei aqui o desafio proposto por um dos nossos convidados de hoje, João Fael, dirigente da Aptas, para trazermos à nossa tertúlia este tema da força invisível no SNS, a ação invisível dos técnicos auxiliares de saúde, e trazê-la aqui à visibilidade. Caros ouvintes e participantes nesta transmissão em direto, apanham-nos no momento em que já estávamos aqui em preparação desta conversa, já foram feitas aqui e tecidas várias intervenções. Eu pediria, desde logo, por apresentar também de uma forma muito breve o nosso painel, e está aqui por ordem alfabética Artur Carvalhinho, que é enfermeiro na Unidade Local de Saúde de Coimbra, uma pessoa que tem detrás dele um quadro, um minilíssimo quadro da implementação do Hospital Universitário de Coimbra, uma pessoa muito enraizada na região e que está aqui connosco para trazer a perspectiva da enfermagem. Temos aqui, por ordem alfabética de nomes, também uma pessoa sebejamente conhecida, ex-primeiro diretor-geral de saúde, Dr. Delfim Rodrigues, que traz a perspectiva da gestão e da administração hospitalar e que se junta aqui connosco também, uma pessoa que foi e é ainda dirigente e ligada à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, com uma carreira subjada e muito conhecida e com uma experiência enorme, como já vimos aqui na conversa preparatória a este direto. Para representar a carreira médica, temos connosco aqui o Dr. Mário Durval da Póvoa Rosário, uma pessoa com quem eu também já tive o prazer de colaborar em idos anos, uma pessoa, um grande especialista em saúde pública, pessoa que também exerceu diversas funções na área da saúde pública e com intervenção particular na Administração Regional de Lisboa e Valtejo, e em pleno período de Covid foi o delegado de saúde nesta região. E last but not least, logicamente, João Fael, também um dirigente associativo da Aptas, que é, no fundo, a razão pela qual estamos todos aqui em tertúlia para abordar este caso. João, começando por si, qual é a reflexão que faz daquilo que foi a conversa até agora, nesta preparação deste nosso direto? Dava-lhe aqui a palavra, João. Então, bom dia a todos, e gostaria de começar por me sentir super honrado estar com tão ilustres pessoas, em que eu me sinto um pouco, não é minorizado, mas que estou a léguas da experiência profissional e até se calhar, e principalmente humana, que os ilustres convidados estão nesta tertúlia. Eu começaria por dizer, de tudo o que também já foi dito, uma situação que explica um pouco, na minha concepção, explica um pouco o que aconteceu às carreiras profissionais na área da saúde. Eu trabalho na área da saúde desde 2005, já trabalhei no maior hospital do país, do Serviço Nacional de Saúde, que é o Hospital Santa Maria, juntamente com o Hospital São João. Mas ainda me recordo, acho que foi das últimas mensagens do Dr. António Arnaud, a quem chamamos o pai do SNS. Apesar do SNS ter sido inspirado no ENHS do Reino Unido, que já tem quase 90 anos, mas para todos os efeitos, desde que uma pessoa se inspire num modelo que já existe e que funciona e que depois se consiga que ele vai evoluindo com o tempo, não é? Porque isto não são situações estanques, são situações dinâmicas. Mas esta foi, acho que foi uma das últimas mensagens do Dr. António Arnaud. Que ele dizia assim, é rápido: a destruição das carreiras depois de tantos anos de luta
porque é sempre uma luta, não é? Iniciada em 1961, foi o rombo mais profundo causado ao SNS. Sem carreiras que pressupõem a entrada por concurso, a formação permanente, a progressão por mérito e um vencimento adequado. Portanto, eu revejo muito nesta mensagem do saudoso Dr. António Arnaud. Ele aqui acho que já era tipo, estava um pouco à frente de mim, então estava muito à frente. E já era um visionário, não é? Nesta situação. E, portanto, sobre a tertúlia dos técnicos auxiliares de saúde, que eram os antigos auxiliares de ação médica, isso já passou, e depois passaram a ser desoperacionais, todos englobados num envelope, como se fosse um assistente operacional que trabalha com a vida e a saúde das pessoas, pudesse ser, em termos de nome, de categoria, como se fosse um assistente operacional de uma junta de freguesia, que é, até de um ministério, ou até de um tribunal, portanto, não, são situações completamente específicas, a saúde e a vida, acho que ainda o último bem maior que resta à humanidade e tem sido um pouco maltratada. E, portanto, nesse sentido, conseguiu-se que, ao fim de talvez 16 anos, a criação de uma carreira nova, e eu tenho que repetir sempre isto, é uma carreira nova, não é reposição de carreira alguma, é uma carreira nova que até foi inserida nas carreiras especiais da saúde, portanto, faz toda a diferença em relação às carreiras gerais, e, portanto, devia haver um super cuidado na transição das pessoas que passavam para esta carreira, o que, infelizmente, não aconteceu. Além do decreto-lei ter algumas situações omissas, outras omitidas, a transição tem sido um desastre. Não consigo arranjar outro adjetivo senão dizer que tem sido um desastre, porque cada ULS, ainda que tenha autonomia a nível de recursos humanos, mas quer dizer, se contratam um médico, contratam um médico, não contratam um eletricista. Se contratam um enfermeiro, contratam um enfermeiro, não contratam um telefonista. Ou o enfermeiro não vai fazer de telefonista, ou o médico não vai fazer de eletricista, quer dizer, ou motorista. Se contratam um técnico auxiliar de saúde, portanto, ele vai fazer as funções e as competências que tem, que estão bem explanadas no conteúdo funcional que esta profissão e esta categoria profissional tem, e os seus profissionais terão que exercer, porque se formam pessoas para trabalhar nesta área, e é uma formação um pouco exaustiva para as funções que têm, são cerca de 2 anos, se forem escolas profissionais são 3 anos, fazem estágios profissionais, como fazem os médicos e os enfermeiros. Portanto, eu não estou a dizer que a situação não tenha evoluído, mas não terem aproveitado essa evolução que houve na transição para técnico auxiliar de saúde, então é que, quer dizer, não se compreende porque é que essa situação não aconteceu Deixa-me e só. não tem acontecido. Exato. João Rafael, obrigada por esta intervenção inicial. Deixa-me só aqui lançar a bola ao enfermeiro Artur Carvalhinho. Será que é precisamente por esta falta de percepção da importância dos técnicos auxiliares de saúde que a implementação que está a ser desaproveitada esta oportunidade de ouro, que é uma carreira nova que foi criada recentemente? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, permitam-me só dar aqui 2 ou 3 notas. Eu tenho acompanhado o João Rafael há um tempo a esta parte, já estivemos juntos em várias situações, e achei curioso que ele começou por dizer que neste painel que não se sentia minimizado, mas eu acho que ele se deve sentir maximizado, porque eu antes de mais queria lhe dar os parabéns, porque neste tema, nesta luta, o João tem sido uma pessoa de referência, porque efetivamente tem feito um trabalho muito, muito, muito importante naquilo que é a dignificação desta nova carreira e que é fundamental
para o SNS e para todos os prestadores de saúde. Eu acho que nós, quando fazemos processos de transição, eles são sempre muito complexos. Nós estamos, talvez, naquela fase das chamadas dores de parto, porque agora a obstetrícia também está na moda, as chamadas dores de parto desta nova carreira. Eu, não pertencendo à geração do Dr. Mário Durval e do Dr. Delfim Rodrigues, por pouquinho, ainda me falta um bocadinho, também já levo 30 anos desta vida de SNS, sempre no SNS, e se nós rapidamente fizermos um paralelismo com algumas das coisas que já foram vivenciadas, e eu falo daquilo que sei melhor, que é a carreira de enfermagem, que foi alterada em 2009 e que foi depois novamente alterada em 2019. Portanto, durante 10 anos, a carreira de enfermagem diferenciava-se entre enfermeiro e enfermeiro principal. Conheceram algum enfermeiro principal? Não houve. A carreira nunca foi implementada. Portanto, durante 10 anos não existiu carreira. Os meus votos é que efetivamente isto não aconteça agora. Se o João tiver mais 10 anos à espera que isto aconteça, vai ser um problema. E, portanto, estas fases de transição são muito complexas. Eu não tenho grandes dúvidas que esta nova carreira, como o João diz, é uma nova carreira que está definida no decreto-lei, para toda a gente que venha a entrar, vai ser muito clarinho que tem que ter aquelas habilitações, o 12º ano, o curso de técnico auxiliar de saúde, e vai fazer aquelas funções que estão descritas, e tem que estar habilitado para aquelas funções. Isso é muito simples. Fazendo aqui um paralelismo, quando eu anunciei lá em casa que ia ser enfermeiro, o meu pai usou aquela figura muito típica, mas eu também sei ser enfermeiro porque eu também dou injeções. Pronto. E isto leva-nos aqui a um problema que eu acho que está de base também nesta transição. Quase todos os assistentes operacionais que trabalham atualmente em instituições de saúde acham que têm o direito de transitar para técnicos auxiliares de saúde. Eu, ao longo destes 30 anos, tenho muitos amigos com quem fui falando, além das funções que desempenhei recentemente, que tinha alguma responsabilidade nesta área, mas com quem fui falando, e tive situações muito peculiares, porque quando temos uma listagem enorme de tarefas e funções que competem ao técnico auxiliar de saúde, não significa que um motorista, uma vez por semana, que faça a distribuição de material esterilizado, possa transitar para técnico auxiliar de saúde. Porque se eu lhe perguntar a esse motorista que quer e que exige transitar para técnico auxiliar de saúde, porque tem depois alguma compensação financeira, ele quer transitar para técnico auxiliar de saúde, se eu disser assim, eu transito, mas amanhã o senhor está habilitado para uma enfermaria de medicina a tratar doentes, não, isso nem pensar. Então, estamos a falar de coisas distintas. Ou seja, o técnico auxiliar de saúde tem que ser aquela pessoa que está habilitada e preparada para fazer todas estas funções. E daqui para a frente, parece-me, acho eu, que irá ser fácil. Este processo de transição nem se faz em 10 dias, como disse o despacho, que deu 10 dias para que as instituições fizessem a tal lista nominativa, e não se faz em 10 dias porque não se faz de cima para baixo. Não pode ser o Conselho de Administração, não pode ser o responsável dos recursos humanos a decidir quem entra e quem sai da lista nominativa. Tem que se falar com as pessoas, explicar o processo, definir quais são os critérios que estão aqui escritos das pessoas que transitam e não transitam, e explicar para que depois não haja, e penso que foi antes, há bocadinho que o João falou, depois dizem-nos para ir para o tribunal, para ir para aqui e para lá, até uma forma errada de começar as coisas. Agora, há uma coisa que eu acho fundamental. Este decreto-lei, esta problemática que nós estamos aqui a discutir hoje, tem este papel fundamental, que é tornar visíveis os invisíveis da saúde, que ao longo destes últimos anos têm tido um papel fundamental e a maior parte das vezes esquecido. Tanto em termos de reconhecimento social, como em termos de reconhecimento financeiro, porque é um dos aspectos também fundamentais. Agora, eu acho que o caminho está iniciado e com o contributo de todos e com bom senso, as coisas terão um rumo que me parece que possa ser bastante interessante.
Sem dúvida, sem dúvida. E muito obrigado, Artur Carvalhinho, por ter já colocado em cima da mesa alguns pontos que me parecem possam merecer aqui também mais achegas. A questão da importância das carreiras para o SNS foi já referida aqui pelo João Fael na sua intervenção inicial. Aqui o enfermeiro Artur Carvalhinho vem a chamar a atenção para as questões de implementação de um decreto-lei que não pode ser em 10 dias de prazo, nem uma responsabilidade atribuída ao responsável de recursos humanos para fazer a alocação das pessoas nesta carreira. Portanto, são dois aspectos que chamamos aqui a atenção para, se calhar, direção executiva do Serviço Nacional de Saúde meter mão neste problema, porque hoje é um facto que há um órgão com a responsabilidade própria sobre o Serviço Nacional de Saúde, que é a Direção Executiva, tem nome e apelido. Dr. Delfim Rodrigues, concorda que será esse o passo a dar, o próximo passo a dar? Absolutamente. Aliás, é uma matéria, do meu ponto de vista, absolutamente consensual, pelo menos entre nós profissionais de saúde. Não? E, por conseguinte, não vale a pena cavar diferenças onde elas não existem e quando cada vez mais precisamos de common ground, não é? De terreno comum para podermos trabalhar também em conjunto. De resto, o que me parece, vamos lá ver, as carreiras hoje também têm, como é que eu hei de dizer, têm uma componente algo diferente do que tinham no passado. Não só pela evolução humana do próprio tecido social e das equipas de trabalho, mas também pela evolução técnica. Nós hoje, numa profissão, temos que ser um pouco como na vida, não é? Temos que ser generalistas, temos que ter, digamos ali, uma base onde possamos assentar, se quiserem, é o nosso terreno de confiança, para podermos migrar de competência em competência. Quando o Mário se formou em medicina, teve a sua formação de base como médico, bom, mas teve que migrar de competência em competência até atingir o patamar que atingiu hoje. Mas isto é em qualquer profissão, porque se nós não tivermos esse terreno comum, e aí, digamos, do meu ponto de vista, aliás, na minha convicção, o verdadeiro sentido da existência da carreira, que é um terreno comum a uma ou a algumas ou a várias profissões, para podermos, de novo, sem querer repetir, migrar de competência em competência. E como é que se migra de competência em competência? Como há pouco falávamos, ainda antes da abertura, com o conhecimento. Não é? É como nós utilizamos a informação, neste caso, inerente à nossa profissão, informação, como é que transformamos essa informação em conhecimento, em última análise até em sabedoria, e como é que isso tem impacto no nosso desempenho técnico, se quisermos, no nosso desempenho operacional. Essa é a questão central das carreiras, o que nos conduz também à questão da avaliação. Olha, eu faço parte de uma carreira, não me venho aqui queixar, que é a única carreira que nunca foi revista, a carreira de orientadores hospitalares, desde maio de 1980. E desde 2000, porventura o último colega foi à avaliação, fui eu, não é? Desde 2000 que os nossos colegas não são avaliados. Se não há avaliação numa carreira, como é que nós podemos garantir, isto é válido para a administração hospitalar como para qualquer outra profissão, se não há avaliação, digamos, de uma carreira e na base dessas profissões, como é que nós podemos garantir qualidade e segurança no desempenho dessa mesma profissão? Porque, para terminar, em última análise, as carreiras também são o garante da qualidade técnica e da qualidade humana no docente. É para isso também que elas existem. Sem dúvida, sem dúvida. Mário, aqui a questão das carreiras acaba por ser algo determinante para o SNS, na sua perspectiva? Eu acho que sim, e concordo perfeitamente com o que o Dr. Delfim disse.
Ainda acrescento, talvez, uma pequena confusão. É que se formos a analisar pessoas que, em princípio, terão competências iguais ou graus de carreira semelhantes, aquilo que acontece é que eles não têm todas as mesmas competências. A competência profissional, assim, de uma forma genérica, de indivíduos dentro do mesmo estatuto, vai distribuir-se numa grande quantidade pela curva de Gauss. Quer a gente queira, quer não, há sempre uns muito competentes e até vai haver alguns que são muito incompetentes. São pouquinhos, mas pronto. Mas existem. E eu costumo dizer, esse é o grande desafio do gestor da instituição ou do serviço, ou seja, do que for. É fazer com que a curva de Gauss se desloque. Não é matar os que ainda são incompetentes. Não é? Não. Porque mesmo eliminando esses, vai haver sempre a curva de Gauss. E portanto, nós não conseguimos... Respeitar a curva. Podemos estreitá-la, isso podemos. Até podemos chegar a uma curva J, mas acho muito difícil. Se for muita gente, acho muito difícil. Mas, de qualquer maneira, eu acho... Eu costumo dizer nos serviços que tenho dirigido nós o que temos aqui é deslocar a curva e estreitar a curva. É esse o nosso objetivo, porque não conseguimos arranjar. Mas isso também se faz. E nós criamos... É preciso olharmos para as carreiras não como coisas fechadas, competências estritamente definidas, regras muito... porque se estivermos a trabalhar em equipas multidisciplinares, aquilo que acontece é que temos de ter passar tarefas de uns para os outros sem perdermos digamos as nossas nem um médico por fazer uma coisa que normalmente o enfermeiro faz ou o contrário, desde que seja negociado na equipe e que esteja definido o que não tem problema nenhum. Eu costumo dizer, quando era jovem, a coisa que jovem médico, estar num serviço em Santa Maria com 60 camas, à noite uma enfermeira, e eu estava ao pé de um doente, precisava dar a rastadeira, a enfermeira estava na outra ponta da enfermaria e via colegas meus a gritar: enfermeira, vai pôr a rastadeira. Então você estava ali, ponha eu a rastadeira. Quer dizer, eu perdi a minha qualidade de médico por fazer aquela tarefa que normalmente não fazia. Ou por exemplo, ainda dou um exemplo mais básico. Obras no centro de saúde em Austrália, que era preciso abrir lá uma parede, não sei o quê, para a gente dar mais amplitude para os utentes, para haver maior relação. Pois, eu não era capaz de afinar lá, rematar as paredes e pôr não tinha competência para isso, não era capaz. Mas para deitar aquilo abaixo com uma marreta, claro, pequena marreta e deitei a parede abaixo. E era o diretor, qual é o problema? Não deixei de ser diretor do centro de saúde, não deixei de ser médico, portanto, mas aquilo era eu e outros profissionais, porque aquilo era uma coisa importante, digamos, no nosso... na nossa relação com a comunidade. E outras... depois arranjámos um elemento da comunidade que foi lá
fazer arrematar e não sei o quê. Isto é um processo coletivo. É claro que deveria dizer, pois, mas isso não pode ser. E é o projeto, e é o não sei o quê, e é o engenheiro, e é o concurso, e é o não sei o quê. Pronto, aquilo resolveu-se bem e que era o que era necessário. Mas, portanto, já agora outra... o João disse há pouco que a inspiração do SNS foi o National Health Service, mas há uma coisa que foi muito importante e que as pessoas, se calhar, nunca repararam muito bem, que foi o Serviço Médico à Periferia. O que é que o Serviço Médico à Periferia fez? Havia várias instituições, os hospitais, concelhos, a Caixa, o Centro de Saúde, não sei o quê. E os médicos do Serviço Médico à Periferia foram para a periferia e eles trabalhavam nos 3 sítios. Portanto, isto foi um impulso tremendo para unir no mesmo serviço todas as instituições de saúde que existiam. E portanto, este impulso foi, na minha opinião, muito, muito importante. Mas voltando às carreiras. As carreiras são importantes porque definem uma área profissional e a sua progressão. Nem sempre ela tem sido vista como aquela frase que o João leu do António Arnaud, porque associa-se muito às carreiras ao exercício do poder. Mas isto é uma perversão daquilo que é uma verdadeira carreira profissional. Porque eu, por exemplo, custa-me muito ver que não possa haver um serviço onde todas as pessoas estão no topo da carreira. Porquê? Porque não. Não. São todos assistentes graduados séniores, em termos médicos, por exemplo. Porquê é que não hão de ser todos? Se fizeram as suas evoluções técnicas, os seus exames, os seus concursos, não sei o quê, tecnicamente estão todos equiparados, não há, na minha opinião, problema. Quando as carreiras começam a dizer só pode haver um disto, só pode haver, piramidamos e estamos a cortar logo à partida aquele conceito da equipa à volta da mesa. E portanto, quer a gente queira, quer não. Quer dizer, isto é... E tem um peso tremendo. As carreiras que põem coordenadores, põem chefes automaticamente, são... digamos, como é que eu ia dizer, não é impeditivos, mas dão indicações contra a equipa multidisciplinar à volta da mesa. Muito obrigado, Mário. Trouxe aqui um tema da equipa multidisciplinar, que é um conceito cada vez mais necessário no SNS, que enfrenta os problemas do grau de complexidade e imprevisibilidade que hoje enfrenta. De facto, o trabalho em equipas multidisciplinares vai ser cada vez mais necessário. João Fael, estão os técnicos auxiliares de saúde preparados para este trabalho em equipas multidisciplinares? Peço desculpa da indisciplina, mas eu tenho que fazer este comentário, nomeadamente em relação ao serviço médico à periferia. Ainda hoje tenho muitos amigos médicos que viveram esse período brilhante da nossa história de saúde.
Eu recordo-me, eu vivi esse tempo do serviço médico à periferia, basicamente entre Beja e Bragança, vejam bem. E então, qual era o dilema que os médicos tinham quando, sei lá, por exemplo, chegavam a Bragança, mas tinham que se deslocar às aldeias? Não havia estradas. Então, um notável trabalho de equipa, acentuando o que o Mário disse, é que os médicos começaram a poder ir às aldeias porque veio a engenharia militar e construiu estradas para os médicos passarem. Ora, está. Eram tempos gloriosos, eram tempos gloriosos. Mas isto também deu um bocadinho mais Mas é a tempo. lógica da resolução dos problemas. E É as a lógica da estradas ainda já lá, e as estradas ainda lá estão. Não, e isto é sem dúvida. Há aqui uma questão que temos que pôr as mãos na massa. Mas, João Fael, pelo seu lado, estão os técnicos auxiliares de saúde preparados para este trabalho multidisciplinar que vai ser tão necessário? Sim, sem dúvida. Eu até acrescento multidisciplinar, portanto, a situação do multidisciplinar, multiprofissional. Tem a ver também com um pouco, que também já falaram, o enfermeiro Artur Carvalhinho, o Dr. Mário Durval e o Dr. Delfim Rodrigues. Tem que ser equipas multiprofissionais e multidisciplinares e não há volta mesmo a dar. Mas em relação, e portanto os técnicos auxiliares de saúde têm que se adaptar, portanto, ao conceito destas duas vertentes que são importantes para um Serviço Nacional de Saúde com qualidade técnica e principalmente humanizada. É muito importante haver muita humanização na área da saúde. Todos somos humanos e todos acabamos por também adoecer. Como se costuma dizer, todos temos lá uma cama no hospital ou numa unidade de cuidados continuados ou num lar. Por exemplo, o setor social. O setor social é importantíssimo num país quando existe uma situação quase demográfica em relação à idade. Aumentou-se realmente, foi um grande avanço, aumentou-se realmente a longevidade de vida, isso aí sem dúvida foi um grande passo para a humanidade, principalmente nos países ocidentais e democráticos, mas a qualidade de vida não me parece que tenha acompanhado a longevidade de vida. Mas portanto, nesse sentido, os técnicos auxiliares de saúde adaptam-se bem a trabalhar em equipas multiprofissionais e multidisciplinares, não tenho dúvida nenhuma. Mas por exemplo, ainda uma situação que eu gostava de fazer referência a esta carreira, a esta nova carreira, é que, por exemplo, antigamente não havia estas ferramentas, hoje em dia há tudo, não é? Mas há um processo que devia ser obrigatório. Devia ser obrigatório. E, aliás, no anteprojeto de lei de maio de 2023 da categoria técnica auxiliar de saúde estava contemplada essa situação, que é o RVCC, que é o reconhecimento, validação e certificação de competências. E eu não tenho problema nenhum em fazer esse processo, até porque isso é evolução. Entretanto, ele deixou depois, no decreto-lei final, de estar contemplado, porque efetivamente Portugal ainda funciona um pouco, isto agora a falar um pouco até do corporativismo. E eu não tenho nada contra os sindicatos, até pelo contrário, sou a favor dos sindicatos e das ordens profissionais. Mas os sindicatos em Portugal não são profissionalizados, eu peço perdão, são partidários. Eles funcionam com agendas partidárias. E isso também atrapalha um pouco o sistema. Ou seja, estava contemplado no anteprojeto de lei, depois teve uma consulta pública de 30 dias, onde houve até uma certa adesão, que mesmo as pessoas que já estão a trabalhar há 10, 15, 20 anos, como auxiliares ou centros operacionais, teriam que fazer este processo, que é um processo pacífico, é o reconhecimento da validação e competências e conhecimentos que a pessoa adquiriu, portanto, o processo em si diz tudo,
E isso foi retirado do decreto-lei. E lembra-me um pouco, eu não sou assim muito com muita idade, mas lembra-me um pouco e ainda me recordo dos processos ad hoc. Logo a seguir a 74, 75, aquilo passava tudo. Tivesse ou não tivesse, eu recordo. Eu trabalhei no privado, até no privado isso acontecia, do que mais no público. Mas era muito importante que este processo do RBCC, que foi retirado pela parte sindical, e por isso é que eu digo, eu no outro dia estive a ver um estudo, acho que até foi na Pordata, Portugal, com 3 milhões e 800 mil população ativa, ou seja, que potenciais sócios de sindicatos, tem 350 sindicatos. A Alemanha tem uma população ativa quase de 40 milhões, tem 50 sindicatos. Há formação de licenciatura de sindicalismo na Alemanha e nos países da Europa do Norte. Aqui não. Aqui é o que reclama mais na instituição, vai para um sindicato. Ou pertence a uma comissão política de um partido e vai para um sindicato. E os sindicatos, nesse sentido, não têm contribuído para um cabal esclarecimento e resolução das carreiras profissionais na área da saúde. E basta saber, quer dizer, durante o tempo mais ou menos que chamaram da geringonça, eu não vi nenhum sindicato falar e andar na rua e não sei quantos. Acabou a geringonça, os sindicatos voltaram e sabe-se bem que eles têm agendas partidárias. Eu, por exemplo, conheço um senhor que ele até pertence à comissão política de um partido. Eu acho que há incompatibilidade notória nessa situação. E os sindicatos não estão a prestar um bom serviço ao país e às pessoas, no sentido de funcionarem mais reivindicando situações de... Espera aí, eu sei que em 20 anos os sindicatos perderam 80% da cotização. Mas são os próprios sindicatos que também fazem processos de RBCC, de Informação Técnica Auxiliar de Saúde. Mas depois dizem assim, não, mas tem que passar tudo, porque senão não é justo não passar. Mas eu não estou a dizer que não passassem, mas que fizessem estes processos de reconhecimento e validação de competências, que acho que são importantes, porque todos os dias nós aprendemos situações novas e era essa a chega que eu gostaria de dizer. E também, ou seja, este problema que tem havido com a transição foi precisamente porque um sindicato à 25ª hora, juntamente com o governo, em 22 de dezembro de 2023, ao fechar, basta assinar um sindicato, ao fechar o acordo com o governo, disse, está bem, olha, nós assinamos, e já não é preciso assinar mais nenhum, mas tem que tirar de cá essa situação, portanto, passa tudo. E, portanto, isso aí trouxe o tal problema que ainda está a existir e que eu também dou razão ao enfermeiro Artur Carvalhinho e ao Dr. Paulo Nunes Abreu. O decreto-lei está mal feito, porque como é que é possível em 10 dias se fazer listas nominativas de 28 mil profissionais? É impossível. Portanto, façam-se as situações, por isso é que ainda já estamos em agosto, e há o LS que ainda nem as listas fizeram, do que mais agora elaborar e publicar e avisar os serviços e outra situação, por exemplo, nas negociações que houve neste decreto-lei, eu conheço sindicatos que mandaram para lá assistentes técnicos. Ora, o que é que um assistente técnico, que é o chamado administrativo, conhece de funções e de competências e do conteúdo funcional de um auxiliar de ação médica ou de um técnico auxiliar de saúde? Não, tinha que ir uma pessoa que trabalhasse como técnico auxiliar de saúde ou como auxiliar de ação médica. Mas mandaram um assistente técnico, ele é que lá andou não sei o que é que ele... prontos. Mas a propósito do Dr. Mário Dorval, isso é verdade. Nós temos de ser um pouco
polivalentes dentro das nossas funções e competências e tal. Mas eu já tive muitas situações, e então quando é à noite, os turnos são sempre complicados. Isso agora só para desanuviar um pouco. Uma vez um doente, é assim, é muito complicado para uma certa faixa etária irem para um hospital, porque à noite então não estão no ambiente deles, não é? Às vezes até são pessoas que trabalham na pastorícia, depois não têm lá as ovelhas, chegam a dormir com as ovelhas, e uma vez eu trabalhava no serviço de ortopedia, e estava lá um senhor que era pastor, caiu ou desmaiou, o INEM foi lá buscá-lo e meteram o senhor numa cama, numa enfermaria. E o que é que aconteceu? O senhor foi toda a noite a chamar pelas ovelhas. As minhas ovelhas, eu quero as minhas ovelhas, eu quero as minhas ovelhas. E estava lá um rapaz novo que era para ser operado outro dia, epá, o rapaz não conseguia descansar e pediu-nos, tirem-me daqui porque senão eu não consigo descansar. E o descanso, efetivamente, para os doentes também é muito importante. Mas, por acaso, o rapaz tinha lá até um iPad ou não sei quantos. E ele não fez mais nada, foi ao YouTube e procurou lá ovelhas. E pôs aquilo a funcionar com o som das ovelhas. Bem, o pastor disse, pronto, agora sim, estou ao pé das minhas ovelhas. E dormi toda a noite descansado. E outra situação foi um doente que ele tinha um problema e por isso é que a gente tem que se adaptar. Tinha um problema de verbalizar o que precisava e o doente queria saltar da cama e não sei quantos e depois começou a entrar em hipotensão, começou a descompensar de tal maneira e portanto veio logo o carro de emergência, veio logo tudo, medicação, isto, aquilo, não sei o quê. Eu vi o senhor, eu já tinha visto o senhor lá há uns 2 dias ou 3 dias e aprecia-me que o senhor tinha alguns problemas. E um deles era, por exemplo, são aquelas pessoas que vivem nas quintas, não é? E depois vão fazer as necessidades fisiológicas, é onde calha, não é? E já iam a pôr as pás para o senhor e eu disse assim, olha, eu não me quero meter muito num assunto que até nem é meu, mas eu acho que o senhor tem com problemas de necessidades fisiológicas. Agora nada disso e tal, o senhor auxiliar limite-se a fazer o seu trabalho e mais não sei quantos. Eu disse, mas posso ir buscar um urinol, uma arrastadeira, porque o senhor não estava algaleado, não tinha sonda vesical. Olha, eu pus no urinol, o senhor encheu aquele urinol, tive que ir buscar outro a correr e o senhor dormiu toda a noite. Portanto, também temos que ter aquela percepção de olhar para a pessoa em si, com a tal humanização e ver efetivamente o que é que a pessoa precisa, não é? Não é só é importante a medicação, o tratamento, essas situações todas. Mas nós trabalhamos um pouco com isso, porque nós efetivamente, nós, juntamente com os enfermeiros, mas somos capazes de ultrapassar um pouco os enfermeiros em tempo de estar com o doente. Nós estamos 24 sobre 24 horas com o doente. Isso aí não... Sem dúvida. Mas não tem a ver com... foi uma história no ranking. Um episódio bastante interessante que também serviu para descomprimir. Estamos aqui a tocar alguns pontos que me parecem importantes. Foram aqui feitas denúncias muito, muito interessantes sobre a forma de se legislar em Portugal. Há aqui aspectos que têm a ver com críticas ao próprio sindicalismo em Portugal, que terá que rapidamente reinventar-se se quiser continuar a ter os seus trabalhadores sindicalizados. Mas há aqui também, e eu trazia isto para a tertúlia, uma responsabilidade acrescida de quem publica estes decretos-leis, porque nós vemos aqui na sociedade de informação à qual todos participamos hoje, é muito fácil ir à internet e encontrar este decreto-lei. Vemos que ele foi visto e aprovado em Conselho de Ministros no dia 23 de novembro por António Luís Santos da Costa, Mariana Guimarães Vieira da Silva, Fernando Medina, Ministro das Finanças também o assinou, e o Manuel Francisco Pissarro, Ministro da Saúde. Ou seja, este é um trabalho legislativo que envolve vários ministérios.
depois é publicado pelo Presidente da República e, no fim, acaba ainda até por ser referendado pelo próprio Primeiro-Ministro, António Costa. Mas tanta inteligência para produzir um documento que acaba por enfermar em falhas tão graves como um curtíssimo prazo de implementação, lacunas gravíssimas do ponto de vista até nas negociações sindicais, de não admitirmos a avaliação. Ou seja, acaba por ser depois difícil responsabilizar politicamente as pessoas que estão nos bastidores a cozinhar estes decretos-leis. O que é que a gente poderia fazer diferente em Portugal para isto não acontecer? Lançava isto para a tertúlia e para o enfermeiro Artur Carvalhinho em primeiro lugar e com esta última ronda terminávamos aqui o debate. Artur Carvalhinho, o que é que podíamos fazer diferente para evitar este tipo de processos legislativos? Tanta coisa. Eu apetece-me dizer que me abstenho de comentar, porque essa é efetivamente a pergunta para 1 milhão de euros. Há uma expressão que se utiliza aqui em certos círculos, que são as propostas e as leis e as decisões de gabinete. E muitas vezes quem toma essas decisões, quem faz essas legislações, que acredito que sejam todas muito bem intencionadas, nunca coloco isso em questão, mas efetivamente é preciso ouvir quem está no terreno. Há bocadinho, quando eu fiz a referência que não deve ser o Conselho de Administração, não deve ser o responsável de recursos humanos a fazer a lista nominativa, é no sentido de tem que ter a responsabilidade de a fazer, mas devem ouvir as pessoas que estão no terreno. E é isso que eu às vezes acho que não acontece. Quem faz leis tem que perceber concretamente as questões que se passam no terreno. E eu volto a referir que este decreto-lei me parece que está até bastante equilibrado em termos futuros de uma carreira de técnico auxiliar de saúde, não está garantidamente nesta fase de transição, nestes moldes. Como o Paulo referiu, 10 dias para a elaboração das listas, e como o João disse, a questão dos sindicatos e afins. É evidente que isto depois tem uma série de outras circunstâncias que nós também percebemos rapidamente, que é os contextos políticos, as pressões que existem muitas vezes por outras entidades, perdão. Portanto, eu acho que o difícil é arranjar uma resposta àquilo que o Paulo perguntou, o que é que se pode fazer diferente. Essa é a grande dificuldade que nós temos que pensar e deixar de obedecer a ciclos políticos e a questões. Eu naquele há dias tive a oportunidade de estar numa conversa onde alguém defendia que os conselhos de administração dos hospitais têm que ser profissionalizantes, têm que ser pessoas dedicadas, não podem estar dependentes de ciclos políticos, que agora mudou o ministro, muda toda as nomeações, todos os presidentes, ou muda metade, ou muda... Ou seja, isto dificulta muito a questão de todos estes processos. E, portanto, eu acho que, Paulo, quando houver uma resposta a essa pergunta, temos aqui muito a vida facilitada. Deixem-me só dar aqui uma pequena chega que eu gostei muito de vos ouvir relativamente à questão do trabalho em equipe e da partilha de competências, não, de funções e de tarefas. Também quando conseguirmos ter isso devidamente articulado, acho que tudo correrá muito melhor. Há aqui diversas situações que nós podemos partilhar e trabalhar em conjunto, isso muitas vezes acontece, e depois há outras, o doutor julgo que foi o Dr. Delfim que falou na questão da cardiologia, que era acompanhado na cardiologia e que todos os meses lá ia, podia ser, pronto, há aqui várias questões que nós podemos discutir. Mas há outras mais em voga neste momento, por exemplo, os enfermeiros de saúde materna e obstétrica podem ou não fazer partos. Em Portugal não podem. E nós deparamos com um problema desta magnitude neste momento, que noutros países fazem. E, portanto, cá também fazem. Eu sei, também fazem, mas legalmente não podem. Quando eu andava na faculdade, já faziam. Pois. A questão, e continuaram a fazer até agora. Como também há numa outra situação onde
que há uns tempos me pediram se eu conseguia arranjar enfermeiros para ir dar formação a lares para os assistentes operacionais ou técnicos auxiliares de saúde administrarem a insulina. E eu disse que não, porque neste conteúdo funcional isso não está previsto, não faz parte das suas funções e, portanto, eu não iria colaborar. Agora, se me perguntarem assim, mas muitas vezes o próprio administrar a insulina, os familiares, é feito os ensinos e administra. Pois certo, mas se falar com alguns colegas meus, dirão com certeza que a administração da insulina é um ato de enfermagem que não podemos subdelegar. Portanto, acho que há aqui nesta questão do trabalho em equipa, há aqui muitas arestas por limar. Ou seja, há muito mais questões do que respostas e dar os parabéns por esta tertúlia, porque eu acho que é um dos princípios das coisas que nós temos que trabalhar, é discutir abertamente estas questões, publicamente estas questões, assumir frontalmente os problemas com que nos deparamos e tentar resolvê-los. O Dr. Mário Durval disse há bocado uma coisa que eu senti muito pessoalmente, que foi a questão de abrir um buraco na parede. E que também conseguia lá ir com uma marreta derrubar a parede. Nós no Hospital de Cantanhede fizemos aqui há uns tempos lá umas alterações de espaço e o espaço estava um bocadinho degradado. E efetivamente, para dar alguma dignidade ao espaço, e nós sabemos muitas vezes como é que são estas questões burocráticas em termos de instituições de saúde, decidimos pintar o espaço, fazer ali algumas alterações de menor importância, mas que tinham um impacto significativo no bem-estar dos profissionais. E como é que nós fizemos? Perguntámos aos profissionais se alguém lá queria ir a um sábado, em regime de voluntariado, fazer lá algumas alterações. E fizemos, efetivamente. Corremos riscos. Corremos riscos porque, por exemplo, hoje em dia, ter uma intervenção, se eu andar a pintar uma parede dentro de um hospital, eu sou enfermeiro, mesmo que seja em regime de voluntariado, se eu tiver um acidente, se me cair um balde de tinta na cabeça, é ou não um acidente de trabalho. E isto levanta logo uma série de questões por aí afora, que muitas vezes amputam as pessoas de ter esta disponibilidade para fazer outras coisas que se calhar até teriam gosto em fazer. Se calhar o Dr. Mário deu-lhe imenso gozo partir a parede, porque até descarregou algum do stress, não é? Portanto, temos tempos muito complexos que eu acho que é importante que nós façamos uma reflexão profunda e volto a dizer, acho que esta tertúlia é fundamental para esta problemática que estamos a discutir e que eu espero que sirva também para daqui para a frente podermos continuar a alertar para estas situações e desejo ao João que isto se resolva muito rapidamente, ao João e a todos os técnicos auxiliares de saúde, porque estar neste limbo é que garantidamente também não é benéfico para ninguém. Sem dúvida, e muito obrigada por estas observações. Eu concordo que sim, que é 1 milhão, é a questão do 1 milhão de euros, mas podemos pouco a pouco ir fazendo aqui um checklist para que um Conselho de Ministros possa aprovar um decreto-lei e daqui o que tenho é ouvir as pessoas. A capacidade da qualidade do processo legislativo passa pela capacidade, a qualidade da audição das pessoas. E se calhar não basta pôr um decreto em consulta pública e esperar que haja, temos que ir proativamente falar com as pessoas que estão no terreno. E isso é que talvez possa fazer uma grande diferença, certo? Sim, e Paulo, só dar uma nota de algumas situações que eu já vivenciei. E ouvir as pessoas não é estar numa reunião e dizer sim senhor, sim senhora, e depois no fim fazer tal e qual como teria feito se não ouvisse. Mas depois a seguir disto foi feito ouvindo as pessoas. Isso não é ouvir as pessoas. Isso Exatamente. são outras coisas. Exatamente. Ouvir significa também essa capacidade de depois poder co-criar com as pessoas e isso é fundamental. Deixava aqui a nota para o convidado seguinte, para irmos construindo esta checklist do que é que poderíamos fazer de diferente para melhorar este processo legislativo em Portugal. Talvez aqui pegando pelo Mário e deixar a última palavra ao Delfim. O Mário é a pessoa que considera a norma como um subproduto da inovação. Ou seja, Mário, na sua perspectiva, teríamos que inovar o processo de criação de carreira e só depois é que seria o decreto. É isso? Também acho. Mas é evidente que nós podemos contribuir no dia a dia para ajudar a mudar a maneira das pessoas olharem para as coisas. E estava
o Arthur a falar na questão do ouvir, e o Paulo participou, por exemplo, naquilo que que fizemos no Centro de Saúde da Amora, a cocriação. Mas era mesmo cocriação e processos de criação de normas, de normas não, de maneiras de trabalhar, de formas de organização, e de encontrar pontos de vista comuns para trabalhar. Mas havia uma coisa curiosa que na continuação da evolução é que depois cada equipa podia oferecer serviços diferentes de acordo com as suas competências. Não é esta coisa o ministro assina uma lei e diz agora passa a ser assim, 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 tudo. Quer dizer, ele deve dizer o mínimo. Agora o máximo depende das equipas. E é a forma de estimular precisamente, através das diferenças, a evolução. Porque há uma equipa que oferece uma qualidade de serviço, ou uma competência que tenha, ou que goste, seja o que for. Agora só tem de fazer uma coisa, que era, quer dizer, agora vamos e pomos na parede o que cada um oferece. Portanto, a sua carta de qualidade. E isto, eu dizia, olha, só queres fazer uma consulta por dia, depois tens de pôr na parede. Eu só atendo um doente por dia. E o outro ao lado diz, eu atendo toda a gente. Tudo bem, pões na parede. Depois responsabilizas-te perante os cidadãos daquilo que... aliás, tenho uma história engraçada. Precisamente um colega que disse, Mário, eu contigo comprometo-me a tudo. E é claro que eu tenho de dizer, olha, é engraçado, eu não quero que tu te comprometas comigo coisa nenhuma, porque comigo é para falhares. Eu quero aquilo que eu acho, portanto, tens de ter compromissos com os cidadãos que nós servimos, que são os teus receptores diretos do teu serviço. E dizes, olha, eu estou aqui para isto. E isso é que é um compromisso. Sério. E, portanto, esta lógica também dos próprios profissionais de se comprometerem, não com o chefe, mas comprometerem-se com os cidadãos, que essa é uma forma mais... que tem a ver com o ouvir. Porque depois também, eles, se procederem assim, de certeza que vão ouvir os cidadãos para responderem melhor. Portanto, é evidente que isto são processos, foram experiências e que deram resultados interessantes. Então, são experiências que têm que ser generalizadas urgentemente, porque a resposta de sobrevivência do SNS, tal como ele está agora, não se compadece de não afrontarmos os problemas co-criando-os e responsabilizando os profissionais diretamente com os seus utentes, com os cidadãos. Esse é o que é o seu compromisso. E há uma coisa, por exemplo, todos os nossos grupos profissionais são ainda muito fechados. Por exemplo, para mim, não é? Eu nunca não fazia no serviço, quando era diretor do Centro de Saúde, reuniões de médicos, ou reuniões de enfermeiros, ou reuniões... Não. O que eu fazia era reuniões em função das equipas, dos projetos, dos programas, que eram multidisciplinares. E depois há outra lógica. Por exemplo, os médicos, quando falam em equipas multidisciplinares, é o ortopedista, mais o cardiologista e mais o radiologista, não é? O enfermeiro... Não? E basta nós olharmos para aquilo que são os serviços hospitalares, não são um serviço.
existem pelo menos dois serviços, o serviço dos enfermeiros e o serviço dos médicos. Eu há muito tempo não estou no hospital, mas vejo que são duas coisas que funcionam, que às vezes se encontram, mas funcionam paralelas. Não é uma... e esta forma que temos de pôr as várias profissões a trabalhar umas com as outras, a encontrarem soluções, porque se encontram soluções que são muito diferentes e melhores depois para os nossos cidadãos, aproveitando as competências de cada um em momentos diferentes. Isto são coisas do dia a dia. É como é que nós respondemos a este caso. E isto só se faz se houver abertura para falar. Porque senão não funciona. Muito bem. Temos aqui o conceito de não é apenas equipa multidisciplinar, são equipas multiprofissionais que vamos precisar. Dr. Delfim Rodrigues, qual é que seria o passo necessário para dar ao SNS os graus de liberdade que ele precisa para que o trabalho se organize através de equipas e dê uma resposta personalizada direta ao cidadão? Este exemplo que o Mário acabou de referir é muito elucidativo de como a falta do trabalho em equipa e das sinergias que as equipas desenvolvem entre si, seja em termos individuais, seja do todo para o indivíduo ou do indivíduo para o todo, tem a ver com a questão fundamental da prestação de cuidados, que é a qualidade e a segurança. Aqui há uns anos eu passava numa enfermaria de um dado hospital e observei casualmente, não é? Uma conversa entre uma enfermeira e um doente. E o que a enfermeira questionou o doente foi no seguinte sentido: olha, o médico já esteve aqui, pois já, o que é que o médico lhe disse? O doente, um pouco mais com literacia do que é a literacia média dos nossos doentes, perguntou-lhe: mas, ó minha senhora, vocês aqui não costumam falar uns com os outros? Não. Costumam falar uns com os outros, ou não costumam fazer registros? Eu sei lá o que é que o médico me disse, já não me lembro. Olha, hoje é um, amanhã é outro, no outro dia não vem nenhum. Não faço a mínima ideia. De maneira que entendam-se, não é? Esta é a questão da qualidade e da segurança, que tem a ver com a comunicação, porque a comunicação é a base agregadora, e o Mário sabe isso melhor que ninguém, é a base agregadora do trabalho em equipa, é a comunicação. Aliás, se me permitem, sem querer prolongar o tema, a Joint Commission International de Avaliação de Qualidade costuma dizer que há três causas para a falta de qualidade em saúde: má comunicação, comunicação errada e nenhuma comunicação entre os profissionais. São, digamos, os três fatores. Agora, indiretamente à questão. A questão da norma e como é que se faz a norma, isto é muito interessante, porque a norma, como sabem, é o padrão. O que nós chamamos o padrão, seja lá o padrão que seja, de comportamento mais ou menos socialmente aceite, mais ou menos generalizado, o que seja. Agora, não sei se sabem qual é a origem da palavra padrão. A origem da palavra padrão é algo horroroso, não é? Porque padrão vem do padrão grego. Padrão em grego era uma cama que existia no Olimpo, onde os deuses deitavam o comum dos mortais para os normalizar, para os padronizar. Então, aqueles que tinham as pernas mais compridas que a cama, que o padrão, eles esticavam, estendiam-lhe as pernas lá com umas manivelas. Os que tinham as pernas maiores, eles cortavam-lhe as pernas à medida do padrão. Portanto, isto, quando se fala de norma, quando se fala de padrão, eu recordo-me sempre da antiguidade clássica, particularmente da cultura greco-latina. Agora, em todo o caso, quando fazemos uma lei, isto, quem estudou direito é logo no primeiro dia de aulas, sabe que a lei é geral e abstrata. Quer dizer, deve-se aplicar a todas as situações,
por isso é geral, e abstrata no sentido que abstrai em relação a qualquer indivíduo. Não é? Por isso é que num Estado de Direito, nas ditaduras não é assim, mas num Estado de Direito, o cumprimento da lei não é uma opção. Num Estado de Direito, o cumprimento da lei é uma obrigação. Não é? É uma obrigação de cidadania. Então, assim, uma recomendação que eu deixaria, só que outra questão. Sabe que eu participei em muitos processos legislativos, particularmente da área da saúde, ou quase exclusivamente da área da saúde, estive na Lei de Bases de Saúde, olha, estive na carreira médica, por exemplo, no 73 de 90, estive nas 4 carreiras de enfermagem dos anos 80, e o que nós sabemos é que uma lei, particularmente quando tem a ver com a vida das pessoas, diretamente, porque é uma carreira, é muito difícil abstrairmos da generalidade e da abstração. Passo o pleonasmo. Porque as pessoas pensam sempre no seu caso. E dizem, isso a mim não se aplica. Isso ao meu colega poderá ter alguma aplicabilidade. Portanto, as pessoas começam a personalizar a elaboração da lei. Do tipo, deixa-me ver como é que eu me safo disto, ou como é que eu me encaixo melhor nisto. Não? Uma lei é sempre, particularmente carreiras profissionais, é sempre um grande exercício de compromisso e nenhuma das partes negociadoras chega ao final com o texto que gostaria de ter. Temos de ter. Nem o governo chega com o seu texto, nem os sindicatos ou comissões negociais, ou seja, o que seja, chegam lá ao fim com o seu texto. Agora, há aqui uma que é importante e que, do meu ponto de vista, não tem sido salvaguardada, que é a profissionalização da elaboração do texto legislativo. Se nós formos ver hoje, pelos vários ministérios, uma boa parte das leis, dos instrumentos jurídicos, melhor dizendo, leis, despachos, decretos-leis, etc., leis são da Assembleia da República, não é? São elaborados por pessoas que não são juristas. Por isso é que, por vezes, o processo legislativo levanta também tal confusão. Por exemplo, nunca, tanto como hoje, se socorreu de um instrumento jurídico, são os chamados despachos interpretativos, em que o legislador faz uma lei, não é? Ninguém percebe aquilo, e depois o legislador dá um despacho interpretativo a dizer, calma aí que o que eu quis dizer não é o que lá está, o que eu quis dizer é isto que eu vou dizer agora. Como um cirurgião está a fazer uma operação, ninguém percebe nada daquilo, e no fim da operação ele diz assim, não sei se perceberam que a intervenção que eu quis fazer foi esta e aquela. Mas resultou o contrário. Está bem, mas eu agora estou a corrigir, estou-vos a dizer o que é que eu quis fazer. Estou a dizer o que é que quis fazer. Por conseguir profissionalizar a elaboração da lei, para além de uma questão de dignidade de Estado de Direito, é também uma questão de qualidade e de segurança da elaboração da lei. Muito bem. Doutor Delfim e doutor Mário Duval, enfermeiro Artur Carvalhinho, foi mesmo um gosto estar aqui convosco. Eu acho que era também de bom tom fecharmos esta tertúlia, dando aqui a última palavra ao João. Sem dúvida, é a pessoa que nos trouxe aqui todos juntos hoje. João, um minuto para concluir sobre este debate. Até se calhar menos de um minuto. Olha, é assim, sinto-me super honrado realmente por ter tido o privilégio de ter estado com ilustres pessoas, incluindo o Dr. Paulo Nunes de Abreu. Agradecer-lhe uma vez mais esta oportunidade que dá a este grupo profissional. E só vou daqui com situações boas que vou prometer que vou começar a utilizar eu próprio e também a facultar tudo o que eu vi aqui por tão ilustres pessoas, com muita sabedoria, com muito bom senso, e realmente Portugal só tinha tudo para dar certo. Como me diziam há muitos anos, podíamos ser a Suíça da Europa do Sul.
E, sem portanto, dúvida. era uma palavra de agradecimento e reconhecimento e em particular a todos, mas em particular ao Dr. Paulo Nunes de Abreu, que tem sido uma pessoa também muito afável e muito preocupada com a situação da saúde em Portugal. Quer dizer, Ou seja, não sei, não sei se evoluímos assim tanto. temos vindo a melhorar pouco a pouco, mas está aqui lançado o desafio, está aqui lançado o desafio de sermos a Suíça da Europa do Sul, com um bocadinho mais de ambição. Algum dia poderemos igualar a Suíça em matéria de organização e governança, mas hoje deixamos aqui um contributo através desta checklist para que um ministro assine o decreto que vai ser publicado em Diário da República, ter pelo menos o cuidado de que a audição não seja meramente uma audição, seja uma co-criação com as pessoas que lá estão, que esse mesmo decreto dê graus de liberdade para que a inovação ocorra no terreno. Não estamos a falar apenas da multidisciplinaridade, temos que falar da multiprofissionalidade, e um decreto que envolva carreiras tem que ter isto em conta. E, por último, o aspecto da qualidade do trabalho jurídico, ou seja, tem que ser feito por especialistas para evitar as confusões legislativas dos despachos clarificadores que, de facto, deviam envergonhar qualquer governo. Meus caros amigos, muito obrigado a todos por este bocadinho que passámos aqui em conjunto. Espero que quem nos está a ouvir aí nas redes sociais do Fórum Hospital do Futuro e da Digital Health Portugal tenham apreciado este contributo. Fiquem bem, um bom resto de verão para todos. Muito obrigada. Muito obrigado. Bem-aja a todos. Muita saúde. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado.